entrar. Será que está tendo problema de internet com os outros meninos também? Eles sempre entram com atraso, né? Tirando você e a Rayane. Porque aqui caiu um fio da internet. Aí eu tô tendo que acessar com meus dados móveis, aí tá muito ruim com meus dados móveis. Meu Deus, para assistir aula. Eu não consigo de jeito nenhum colocar a aula com dados móveis, né? Se não tiver internet Wi-Fi mesmo, eu não consigo. Então, vamos lá. Os Tá nossos, entrando, tia. pronto. Os nossos conteúdos crase. E a gente vai corrigir agora. Ok. Lá no livro 3, na página 707 a 716. Tia, eu não sei se foi o seu, mas a Rani disse que tinha perdido a foto casa do celular dela. Ó, e eu, para completar, esse final de semana, precisei resetar o meu celular. Eu não Meu Deus, tenho contato com Thiago. vocês, eu não tenho mais nada. Então, vocês vão falando comigo de novo, o número que vocês têm meu, para que eu possa gravar novamente, porque eu não tenho mais. Eu resetei o celular, eu não tenho mais nada. Absolutamente nada Tá mesmo. bom. Certo? Eu vou falar com Bom você. dia, Rayane. Bom dia. Acabei de falar aqui para Maíla que eu não tenho mais o contato de vocês. O meu celular eu precisei resetar. Então, eu não tenho nada. Vocês vão falando comigo novamente para eu poder gravar o número de vocês, tá? Hoje a gente vai para a resolução dessas questões. A nossa prova está marcada para o dia 22. Confere. Confere. Pronto. Aqui, funções da palavra que. Eu vou logo. Deixa eu ver se eu. Eu estava dando as funções sintáticas da palavra que, não é isso? Vamos combinar aqui. Eu faço correção das atividades, que inclusive eu fiz as fotos e mandei para a Rayane, mas eu não tenho mais elas, eu tenho que fazer novamente, já que ela também perdeu. Eu faço a correção da atividade sobre crase e depois eu continuo a função sintática da palavra que, ou eu continuo logo as funções sintáticas e depois a gente corrige tudo junto. Você podia corrigir as funções sintáticas. Tá bem baixinho, Maíla, quase não te escuto. Tá melhor? Agora tá, diga. Você podia corrigir as funções sintáticas. Eu ouvi isso, não sei se eu ouvi certo. Ó, a sugestão Eu ouvi você perguntando se podia corrigir as funções sintáticas. é assim, ó. Ou eu continuo dando conteúdo sobre função sintática, ou eu faço logo a correção sobre o nosso conteúdo sobre crase. Você continua dando conteúdo, por favor. Pelo amor de Deus, professora. Cristo. A última prova é um momento de tensão. Não entendi, Rayane. Repete, por favor. Continua. Continua a função sintática, né? Tia, por favor, pelo amor de Deus. Bora lá. Eu vou começar aqui do comecinho de função sintática, a gente vai ver tudo isso agora nessa aula, para na próxima aula a gente só fazer correção, certo? Certo. Tá Beleza. melhor agora o meu áudio? Não, tá melhor o seu áudio agora. Ó, o de crase, gente, não é complicado. Vocês vão focar na regra do quando eu tenho que usar, quando é que é obrigatório. Se eu já sei quais são as obrigatórias, o resto eu não preciso ficar morrendo em relação a isso, porque as outras não é obrigatória ou é optativo. Então, a regra importante é quando eu devo usar, tá certo? Lá na regra de crase, a gente vê na próxima aula. Aí aqui, ó, funções da palavra que. Ela tem várias funções. Se tem uma palavra que se encaixa em muitas funções diferentes, é essa palavrinha que. Tão pequenininha, mas cheia de funções. A palavra que pode exercer diferentes funções sintáticas no enunciado. Olha que tanta coisa que ela pode abranger. Conjunção, pronome, esse pronome é um pronome relativo. Substantivo, advérbio, preposição, interjeição ou partícula de realce. Partícula de realce é uma espécie de repetição, de redundância.
Então, aqui, ó, quando é que ela vai desempenhar a função de conjunção coordenativa e explicativa? Vocês vão lembrar das conjunções quando é que elas servem como elemento de coesão. Então, eu tenho aqui, ó, ele vai ligar duas orações coordenadas, e coordenadas quer dizer que essas orações são independentes. Independentes sintaticamente. Se eu quebro essa oração em duas, elas não vão perder os seus sentidos. Elas vão ter cada um sentido diferenciado. Ó, liga duas orações coordenadas e a segunda oração é uma explicativa. Não insista. Não insista. Se eu tiro a segunda oração, ó, que eu não lhe emprestarei dinheiro. Tirando esse que é uma explicação, essa segunda oração ela vem como explicação da primeira. Mas se eu quebro essa oração e tiro essa conjunção, as duas continuam tendo sentido. Não insista. Pronto. Eu não lhe emprestarei dinheiro. Outro sentido que está complementando. O que vem como uma explicação. Uma conjunção coordenativa, porque as orações são coordenadas, porque são independentes uma da outra, tá? Sintaticamente falando. Sintaticamente falando. Então, conjunção coordenativa e explicativa, não insista, que eu não lhe emprestarei o dinheiro. A segunda oração, ela vem com a função de explicar a primeira oração, e o que está servindo como ponte de ligação, elemento de coesão, certo? Certo. O que, como coordenativa aditiva, a conjunção, liga duas orações também independentes, coordenadas. A segunda oração é uma aditiva. Olha o que. Elas reclamavam por quê? O quê? Qual é a explicação de adição? Elas reclamavam, até que finalmente foram atendidas. Isso significa, semanticamente falando, que elas reclamavam muito. Ó, reclamavam, falavam, até que finalmente foram atendidas. Esse que, ó, ele vem como um termo de coesão, um elemento de coesão entre a primeira e a segunda oração, ó. Sendo que a segunda é uma oração coordenada aditiva e o que vem como elemento de coesão, trazendo uma nova informação de que elas reclamavam, falavam, ou então corria que corria e nunca chegava a lugar algum. É um elemento que eu tenho de conjunção coordenativa aditiva, certo? Certo. Pronto. O nosso conteúdo de prova é só esse, tá? Crase e funções da palavra aqui, tá bom? Tá bom. Só esses dois. Não se desesperem de forma alguma. Todos aqui de conjunção. Aqui, coordenativa, alternativa. Simples. Liga duas orações coordenadas e a segunda oração é uma alternativa. Uma que outra roupa servia-lhe perfeitamente. Uma ou outra roupa, pessoa, por exemplo, perdeu peso, né? Aí, assim, a coisa melhor do mundo é você perder roupa porque emagreceu. É ruim Exato. quando a gente perde roupa porque engordou, aí a gente fica triste, né? Mas perder roupa porque você está emagrecendo, gente, é a glória. Meu Deus. Eu acho que a Rayane nunca sofreu desse mal, né, Rayane? Por esse corpício. Jamais. Você também não, Maírla. Você tá no corpinho ótimo. Eu é que vivo assim, eu sou uma sanfona. O efeito sanfona, se você me abraçar, eu toco um forró. De tanto que eu já emagreci e engordei nessa vida. Então, você perder roupa, e pense assim nessa oração, ó. Uma ou outra roupa não me serve mais, ou me serve bem. Eu tenho a alternância. Esse que, ele é pouco usado quando a gente fala dessa coordenativa alternativa, mas ele também pode ter a função. Tia, como é que eu vou saber? Olha para a oração e vê o sentido que ela pode trazer para você, tá certo? Uma que outra, né? Quer dizer que uma ou outra roupa servia-lhe perfeitamente. Na letra D, conjunção subordinativa substantiva. Essa daqui, a gente tem que lembrar o seguinte. Liga a oração principal. Aqui eu já saí da coordenativa para a subordinativa, tá? A subordinada quer dizer que as duas orações se complementam. Tanto a oração principal quanto a oração subordinada, elas têm sentidos completos juntas.
Então, aqui, ó, liga a oração principal à subordinada substantiva. Quando é que eu vou saber se ela é subjetiva ou objetiva direta? Quando ela tem função de objeto direto. Quando é que eu vou saber se ela é objetiva ou indireta? Quando ela tiver função de objeto indireto. Aí a gente vai lembrar da transitividade verbal. Quando é que eu vou saber que ela é completiva nominal? Quando ela trouxer sentido a um substantivo abstrato. Predicativa. Quando o complemento dessa oração for uma qualificação em relação ao sujeito. Isso quer dizer que eu tenho a presença de verbo de ligação e uma qualificação do sujeito. E, por último, quando é que ela vai ser apositiva? Apostivocativa, né? Essa aqui é uma retomada de assunto. Ela será apositiva quando ela vier com uma explicação entre parênteses, entre vírgulas, quando eu tiver um termo sendo explicado. Lembrando que esse aposto, ele é um termo independente também. Se eu retiro o aposto da oração, ele não vai perder o seu sentido. Ele continua com o sentido completo, porque o aposto é só uma explicação de um termo. Então, aqui, ó, parece que vai chover. Se eu disser só assim, ó, parece, qual é a pergunta que vocês fazem para o verbo? Treinar, Maírla, bora lá. Parece o quê? Isso, Maírla, parece o quê? Que vai chover. Tá vendo que eu tenho uma oração subordinada, substantiva? E ela é subordinada substantiva por quê? Essa funçãozinha, ó, que vai chover, ela tem uma função de sujeito. Parece o quê? Que vai chover, certo? Você aprendeu as perguntinhas do verbo, tá vendo? Agora vai dar certo. Rian, bom dia. Luiz, bom dia. Bom dia, tia. Como é que tá a senhora? Tô bem, meu amor. E você? Tô bem, tia. Rian? Professora, meu áudio acho que tá muito baixo. Você tá escutando? Tô escutando você, sim. Tá ótimo o seu áudio, não tá muito baixo, não. Tá ótimo. Então, vamos lá, ó. Conjunção subordinativa causal significa que é causa, tá? De causa. Liga a oração principal à oração subordinada adverbial causal. Ele nunca me visita. Que o trabalho o impede de viajar por muito tempo. É uma causa. Ele nunca me visita por quê? Por causa do trabalho, que o impede de viajar por muito tempo. Esse quezinho tem a função de conjunção subordinativa de causa. Mais uma vez, como é que eu vou saber? Olha para a oração e vê qual é a função que ela tem. Ela está aqui dando a causa de um problema. Ele nunca vem me visitar por quê? Porque o trabalho dele me impede de viajar, certo? Certo. Conjunção subordinativa consecutiva. Consecutiva é consequência, certo? Consequência. Certo. Liga a oração principal à subordinada adverbial consecutiva. Ele ficou tão enciumado que mandou desligar o telefone. Ele ficou tão enciumado que mandou desligar o telefone. Beleza? O quezinho vem junto com a oração subordinada que vai trazendo uma causa. Aliás, uma consequência. Ele ficou tão chateado que desistiu de ir para a festa. Deixou de ir para a festa, é uma consequência. Vão no sentido, que é o semântico, o estudo semântico, para você determinar a função sintática. Quando a gente fala de função sintática, eu vou até abrir um parênteses para explicar isso para vocês, porque vocês vão encontrar nas questões falando de função morfológica e função sintática. Qual é a diferença? Vocês conseguem perceber qual é a diferença de função morfológica e função sintática? Porque a gente tem morfológica, sintática e semântica. São esses três que a gente faz a análise quando a gente está estudando a gramática. Morfológico. Vocês sabem o que é? O que é o morfológico, o que é o sintático e o que é o semântico. Tentem formular aqui uma resposta para mim. Tá.
Ei, professora, você É. pode repetir a pergunta um pouquinho mais alto, porque, tipo assim, eu estou escutando baixo. Vamos lá. Quando a gente estuda a gramática, ela mostra para a gente diretrizes de estudo. E aí vocês vão encontrar em questões dizendo assim, ó, em relação à morfologia, ou de acordo com o estudo morfológico, ou em outras situações, vocês vão falar de funções sintáticas ou semântica, que são as três que a gente precisa aprender em relação à gramática. Qual é a diferença entre os três? Morfológico, sintático e semântico. Análise. É uma análise. São três tipos de análises diferentes. O que significa cada um? A análise morfológica, a análise sintática e a análise semântica. Então, Eu acho que deve eu só ser, estou em dúvida no morfológica. tipo, acho que semântica deve ser o sentido da frase que a pessoa vai analisar. Acho que sintática é o que constitui, tipo, a frase, tipo, a classificação das palavras. E a morfológica, tipo, eu não sei muito bem, que eu esqueci já. A morfológica é a classificação das palavras. A morfológica, ela vai diretamente ligada às classes gramaticais, que é as partes menores. Quando a gente falar de estudo morfológico, a gente está falando das classes gramaticais, certo? Certo. Morfologia. Se servir de comparação para vocês, durante a gestação, a mãe faz um exame com 15 semanas, 17 semanas, que se chama de exame de ultrassom morfológico. O que ela faz nessa ultrassom? Para vocês lembrarem de quando a gente falar de morfologia. Ela olha cada partezinha do corpo da criança. Cada órgão que constitui o corpo, o feto. Olha se o rim está funcionando direitinho, se o coração está funcionando, se a uretra está funcionando. Tudo isso ela vê na morfológica. É um exame demorado e ele tem um prazo para acontecer, porque é justamente naquela partezinha ali de desenvolvimento. Então, quando vocês pensarem no morfológico, pensem na ultrassonografia, que você vai ver partes do bebê para ver se está funcionando tudo direitinho. São as classes gramaticais, são as partes menores. Em relação à semântica, você acertou em cheio, Rian. Estou falando do sentido, do significado que aquela oração tem. E aí a gente vai para a função sintática. A função sintática é justamente saber o que cada classe gramatical desempenha dentro da oração. Por exemplo, se eu estou falando da classe gramatical substantivo, por exemplo, substantivo. Aí eu digo assim, ó, substantivo, que é a classe morfológica, a classe de palavras, ela vai desempenhar a função sintática de sujeito. Lembrem que lá na distribuição de termos essenciais da oração, essenciais eu tenho sujeito e predicado. Quem é o sujeito? Que é o ser sobre o que eu falo. Geralmente, são nomes, que são os substantivos. Então, ele só pode desempenhar a função de sujeito. Quando eu digo assim, ó, Pedro e João saíram de casa. Pedro e João saíram de casa. Quem é o sujeito dessa oração? Pedro e João. Pedro e João. São dois substantivos próprios, não são? São. Esses substantivos desempenham dentro dessa oração, ó, dois substantivos próprios, que é classe morfológica, né, que é classe de palavras, estudo morfológico, desempenham a função sintática de sujeito. Entenderam? Sim. Pronto. Morfologia, pedaços, partes, classes gramaticais. Sintática, a função de cada um dentro da oração. A função desempenhada por essas classes dentro da oração. E semântica, como o Rian falou, muito bem falado, é o sentido dessa oração, é o significado dela. Certo? Certo. Toda análise, óbvio que eu preciso ver as partes. Mas se eu não entender o sentido, o contexto de uso de cada um, eu não vou saber diferenciar. Também, claro que eu vou olhar para o verbo, olhei para o verbo, beleza.
Procurei essa... Se eu estou estudando função sintática da palavra que, eu vejo a palavra que, vou logo circular ela e vou ver o resto do sentido da oração, para eu poder classificar. Certo? Certo. Então, vamos lá. Conjunção subordinativa concessiva. Liga a oração principal à subordinada adverbial concessiva, de concessão. Relevante que seja esta informação, não me interessa. Ó, significa que, por mais relevante que seja esta informação, ela não me interessa. Eu tenho uma informação importante, mas para mim, naquele momento, ela não funciona. Então, eu tenho uma concessão. Relevante que seja esta informação, ela não me interessa. Subordinativa comparativa, simples. Liga a oração principal à subordinada adverbial comparativa. Viajar de avião é mais prazeroso do que viajar de carro. Viajar de avião, eu não acho, é mais prazeroso do que viajar de carro. É mais rápido, é mais seguro, mas não é mais prazeroso. Tudo bem? Tudo. Rayane, Luiz, Rian. Rian, toda vez que eu recebo tuas provas, ela vem assim para mim, Jailson. Aí eu sempre fico na dúvida. Aí eu lembrei, é porque são 2 nomes. Falar em prova, meus amores, a gente precisa colocar as notas de vocês até sexta-feira. Eu tô bem aqui com um pacote de provas do meu lado, já tudo separadinho, só no ponto de terminar a correção. Até sexta-feira vocês terão notas no sistema atualizadas, tá? Amém. Tá certo. Funções sintáticas da palavra que, conjunção subordinativa final. Final significa finalidade. Liga a oração principal à subordinada adverbial final. Vamos torcer. Por quê? Para quê? Que a economia melhore. Vamos torcer para que a economia melhore. É essa a função desse que. Certo? Então, a gente viu na função de coordenação e a gente viu na função subordinativa. Vocês só precisam se lembrar que a gente já viu esses elementos de coesão quando a gente estava estudando as conjunções, tá? Tá. Pronome relativo. Aqui ele sai de conjunção, a gente só viu conjunção. Conjunção coordenada, conjunção subordinada. Agora, pronome relativo. Esse pronome relativo, a toda hora a gente vai encontrar esse quezinho como pronome relativo. Inicia a oração subordinada, adjetiva e possui a mesma função do termo a que se refere. Gosto de pessoas que tenham bom humor. Gosto de pessoas que tenham bom humor. Esse quezinho se refere a quem, ó? A gosto ou pessoas? Gosto. Gosto de pessoas. Tenho. Gosto de pessoas que tenham bom humor. Eu gosto de quê? De pessoas. 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 Esse que se refere, ó, a pessoa. Inicia a oração subordinada adjetiva. Adjetiva por quê, ó? Bom humor. Bom humor não é um adjetivo? Bem-humorada? Sim ou não? Caiu a internet? Sim. Ah, É. por um, Professora, meu Deus. Caiu? por um segundo eu faço logo assim para saber se estou me movimentando, se caiu ou não caiu, porque a minha está realmente oscilando, né? Se bem que ontem eu mostrei para meu filho que estava acontecendo isso, ele mexeu aqui e deu certo. Até agora não caiu, mas geralmente nas outras aulas está caindo toda hora. Então, aqui, ó, pronome relativo que inicia a oração subordinada. Quando a gente for pensar nisso, ó, gosto de quem? Gosto de pessoas. Deixa eu apagar aqui para a gente começar do zero. Gosto de quê? Gosto de pessoas. Aqui é a minha primeira oração.
certo? Essa aqui é a minha primeira oração. Bem bonitinho. Que tenham bom humor é a minha segunda oração. Pronto. Aqui é a minha segunda oração. A segunda é subordinada à primeira. Por que que ele está falando que é adjetiva? Qual é a função do adjetivo? Seu adjetivo. Isso, Caracterizar alguma coisa? caracterizar. Então, aqui, ó, se eu coloco aqui, ó, gosto de pessoas que o quê? Que tenham bom humor. Peraí, mas adjetivo não é aquele que qualifica, assim, algo não, algo, alguém. E foi o que ela disse. Qualificação. Aqui as pessoas Ah, tipo, entre de classificação. não, qualificação. Qualificação, caracterização. Então, aqui, ó, gosto de pessoas que tenham bom humor. A primeira oração, ó, a segunda oração se liga à primeira através de um pronome relativo. Esse pronome relativo aqui, ó, está se referindo ao termo que ele está dizendo aqui, ó, pessoas que tenham bom humor. Ela é adjetiva porque pessoas que têm bom humor são pessoas bem-humoradas. Aqui eu tenho a função de pronome relativo, certo? Certo. Entendido? Entendido, Rayane, Luiz? Do Luiz está com X e Z, Luiz. Professora Carioca. É porque tá assim. Aqui tem Luiz. Tem L-U-I-X-E. O nome dele aqui, bonitinho. Pronome interrogativo. O que é uma interrogação, gente? Uma pergunta, uma dúvida. Pergunta, dúvida, um questionamento. Muito bem. Pronome interrogativo. Inicia uma unidade interrogativa direta ou indireta. E pode ter a função de adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Abre um parêntese e eu falo para vocês. Adjunto adnominal, como o nome está dizendo, acompanha o nome. Vem junto ao nome. Ou de um dos termos da oração. Queremos entender o que você quis realmente dizer naquele momento. Como é que eu faço a quebra da oração? Primeira e segunda oração. Eu tenho a primeira antes do que e a segunda a partir do que, ó. Queremos entender o que você quis realmente... Peraí. Queremos entender o que você quis realmente dizer naquele momento. O que, ó, ele aparece aqui como pronome interrogativo. Olha a interrogaçãozinha aqui, ó. Quando a gente... Bora fazer análise sintática aqui, falando de transitividade verbal dentro dessa oração. Quando eu digo assim, ó, vamos procurar aqui a primeira oração e a segunda oração. A primeira eu já disse que terminou o verbo, né? Queremos entender. Nós temos tem dois verbos principais. Aqui não tem uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos que são ativos. Queremos entender. Primeira oração. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo, Maírla? O quê? O que que eu quero entender? O que você quis realmente dizer naquele momento. Quando ele diz isso, ó, o que você quis dizer naquele momento, isso daqui tudo, ó, é o complemento verbal, objeto direto, certo? Aí ele está dizendo aqui, ó, núcleo do objeto direto do verbo entender. Entender alguma coisa, entender o que você realmente quis dizer naquele momento. Importante que quando você olhar para o quê, com a função de pronome interrogativo, ele está no meio de uma dúvida, de um questionamento, de uma pergunta. Certo, Rian? Certo. Ótimo. Deixa eu apagar aqui. Pronome indefinido. O que é indefinido?
Indefinida É aquele que não expressa, tipo, já tá falando indefinida porque não tem definição própria de quem tá falando. A gente não tem, não é uma pessoa realmente definida, né? O sentido definido. não é uma pessoa realmente definida, é aquele que a gente não tem a definição exata. Aparecem unidades exclamativas com a função de adjunto adnominal. Mais uma vez, adjunto adnominal vem junto ao nome. Ele complementa o nome. Exemplo. Espera aí. Deixa eu pegar aqui uma caixinha só para que vocês não fiquem na dúvida sobre esse adjunto adnominal. Seguinte aqui, ó. Vou... Aqui. Bora lá. Já que ele está falando muito em adjunto adnominal, adjunto adnominal. Vou colocar aqui o exemplo, ó. Os cachorros raivosos morderam a cerca com força. Vou botar menor para ficar só numa linha só. Espera aí. Pronto. Os cachorros raivosos morderam a cerca com força. Primeira coisa para fazer análise de uma oração, o que é que eu tenho que destacar? Não entendi, professor. O sujeito ou o verbo. Primeira coisa, quando eu vou fazer análise de uma oração, o que é que eu tenho que destacar? O que é o termo mais importante inicialmente numa oração? O verbo, né? Exatamente o verbo. Tá aqui, ó. O verbo. Morder. Então, se eu já destaquei o verbo, eu também já fiz o destaque do sujeito e do predicado. Ó, sujeito, os cachorros raivosos. Aqui é o verbo, verbo transitivo, direto ou indireto? Direto. Por quê? Ai, que coisa linda. Acertei. Acertou. Aqui, ó, Nossa, gente. verbo transitivo. Transitivo, verbo transitivo, direto. Ele é transitivo direto porque eu falo assim, ó, morderam o quê? A cerca. Esse azinho aqui, ó, é um artigo, não é uma preposição. Correto? Tá muito apagado. Não é uma preposição. Então, aqui, ó, os cachorros raivosos morderam a cerca com força. O adjunto adnominal, a gente primeiro pergunta o seguinte, ó. Ele vem junto ao nome, ele complementa o sentido do núcleo. Aí eu tenho aqui, ó, os cachorros raivosos. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a parte mais importante do sujeito? O núcleo. Qual é o núcleo? Pois é isso que eu estou perguntando, ó. Qual é a parte mais É a importante? palavra principal do sujeito. Pois é, e qual é a palavra principal do Meu Deus. Não, cachorros. cachorros? Pronto, perfeito. Cachorros aqui, ó. É a parte mais importante desse sujeito. Então, aqui, ó, os e raivosos, os dois são adjuntos adnominais. Por quê? Eles estão junto ao nome, completando esse sentido. Ó. Os dois se referem a cachorros. Aqui eles têm a função de adjunto adnominal. Tanto os quanto cachorros. Adjunto, vai ficar perfeito aqui. Adnominal, junto ao nome. Tem o outro? Tenho. Aqui, ó. A cerca. Aqui, ó, é outro núcleozinho. Cerca é um substantivo. Esse azinho aqui, ó, que é o artigo, está se referindo à cerca, que é um nome. Portanto, esse azinho aqui, ó,
Atenção, olha aqui, ó. Esse azinho na função morfológica é um artigo. Na função sintática, ele desempenha a função de adjunto adnominal. Certo? Ele está junto ao nome, completando o sentido do nome. E com força, tia, é o quê? Adjunto adverbial de modo. Adjunto, aqui é outra situação que eu vou explicar depois, ó, mas aqui é um adjunto adverbial de modo. O importante é vocês saberem que o adjunto adnominal, ó, eles se referem a núcleos que são nomes, ó. Acerca. Tudo bem? Tudo bem. Ai, Tudo. que lindo. Deixa eu apagar aqui minha bagunça. Você quer para fazer? Eu acho que não tem mais escrever num quadro, não, gente. Eu acho que não sei mais pegar num pincel e escrever num quadro, não é possível. Então, aqui a gente falou de adjunto adnominal por conta dos exemplos, né? Aí aqui, ó, pronome indefinido aparece em unidades exclamativas com a função de adjunto adnominal. Adjunto junto a nomes. Que notícia maravilhosa você acaba de me dar. Olha esse quezinho aqui, ó. Se referindo à palavra notícia, ó. Que notícia maravilhosa você acaba de me dar. Esse notícia aqui, ó, é o núcleo. Quando é o núcleo, que é o nome, eu tenho esse que aqui, ó, como pronome indefinido, que notícia. Ele não disse qual é a notícia, portanto, é indefinida. Que notícia maravilhosa você acaba de me dar. Função de pronome indefinido junto ao adjunto adnominalzinho aqui, ó. Substantivo é a mais simples. O que com função de substantivo? Por quê, tia? Tá aqui, ó. Toda vez que eu olhar para uma palavra e essa palavra estiver acompanhada de um pronome, aliás, de um artigo, desculpa. Essa pintura tem o quê, ó? O quezinho acompanhado de um artigo indefinido, ele vai ganhar a função de substantivo. Essa palavra passa a ser uma palavra ou uma expressão substantivada. A mesma coisa das funções de porquê. Eu queria saber, quando a gente vê assim, ó, o porquê de tanta algazarra. É o motivo. Esse ozinho antes da palavra vai trazer o sentido de substantivo, a função de substantivo, na verdade. Toda palavra que eu tiver que usar um artigo antes dela, ela sai da classe gramatical original dela para se tornar um substantivo ou uma expressão substantivada. Então, toda vez que vocês olharem para esse quezinho aqui, ó, o que tem um artigozinho antes, ou definido ou indefinido, eu vou ter ele com a função de substantivo. Aparece escrito com acento circunflexo e possui a função de núcleo do adjunto adnominal de um dos termos da oração. Essa pintura tem um quê de Picasso. Esse um quê com um circunflexo e acompanhado de um artigo dá a ele a função de substantivo. Certo? Ok. Eu tô com muita fome. Muita. Tá acabando aqui, ó. Aqui foi o exemplo que eu coloquei. Função sintática da palavra que como advérbio. Qual é a função do advérbio? O que o advérbio faz? Ixi, eu nunca me lembro da função do advérbio. Classificação de palavras. Advérbio se refere a um verbo ou a um adjetivo ou a um outro advérbio. Ele tem a função de circunstância. A circunstância das ações. Quando eu falar de advérbio, ele tem a função de dar circunstâncias, de modo, de causa, de finalidade. Possui a função de adjunto adverbial, porque eles estão ligados. Adjunto adverbial de intensidade. E é utilizado para intensificar o adjetivo ou o advérbio. Primeiro, vocês têm que pensar no seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou continuar, porque aqui eu vou ter que falar um pouquinho de advérbio para vocês. Certo?
Certo. Eu vou Certo. deixar para falar sobre isso na outra aula, porque a gente já está finalizando e vai para os exercícios. Aí eu vou falar sobre isso daqui, porque eu preciso retomar advérbio e locuções adverbiais, porque eles andam juntos, né? Classe gramatical e função sintática, que é a classe gramatical advérbio e locução adverbial. Ela vai estar muito próxima do adjunto adverbial. Eu vou ter essa mesma noção. Então, eu faço a explicação a partir daqui para a gente só resolver exercícios na próxima aula, certo? Lembrando que, tia, qual é o assunto de prova? Crase, funções da palavra que. Certo? Certo. Beijos. Até a próxima aula, meus amores. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Até. Falem comigo para eu gravar o número de vocês novamente, tá? Tá bom. Tchau. Cheio. Ok.